Fala galera, eu sou o Daniel René e esse é o canal do YouTube do Histórias e Histórias. E hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana que é a balaiada. A balaiada que foi um movimento que aconteceu no Ceará, no Piauí e no Maranhão. Então fica aí que a gente vai falar já já sobre a balaiada. Mas antes eu vou pedir para você já curtir, já favoritar, isso ajuda bastante, gente. O canal tá crescendo, isso me deixa feliz. E eu quero gravar mais vídeos para vocês, para ajudar aí a quem está fazendo concurso, a quem está estudando para a escola, ensino médio. Então, faz isso, me ajuda bastante. Já deixa aí o curtir. E aí na descrição também tem o nosso Apoia-se, tá? Você pode apoiar com R$ 1. R$ 1 já ajuda bastante, tá? Porque a gente pode pensar em um dia em melhorar algumas coisas para o canal. Porque como você pode ver, o canal ele é bem simples, bem caseiro, mas ele é feito com muito amor e carinho para você, tá? Muito obrigado pelos comentários. Deixem os comentários. É muito bom receber esses comentários e o feedback de vocês, tá bom? Então é isso, vamos pro episódio de hoje. Tá, a balaiada foi um movimento que se estendeu por quase toda a província do Piauí, tanto no que se refere aos balaios quanto às forças da repressão, envolvendo quase a totalidade de seus municípios, como Parnaíba, Piracuruca, Campo Maior, Jerumenha e Paranaguá, além das margens e vales dos principais rios, Parnaíba, Poti, Canidé e Gurgueia, e interior das matas, ocupados pelos rebeldes balaios. E você então pode perceber que tinha na composição os vaqueiros, os artesãos, os lavradores, pequenos fazendeiros, escravos, índios, mestiços e caboclos, tá? Eles pegaram em armas e conduziram a balaiada contra as arbitrariedades do Barão da Parnaíba, que governava o Piauí desde 1823 de forma autoritária e clientelista, tá bom? Este constitui um dos principais motivos que levaram os setores populares a participarem da balaiada no Piauí e se unirem aos balaios do Maranhão, beleza? O governo do Barão da Parnaíba formou verdadeiras trincheiras às margens do rio Parnaíba para tentar impedir a influência que os rebeldes do Maranhão exerciam sobre os do Piauí. Para bloquear as constantes passagens pelo rio que une e separa o Piauí e o Maranhão, se você perceber aqui, se você não é do Piauí, a gente tem o rio Parnaíba que separa Piauí e Maranhão. Com a intensificação do conflito, cresceram as dificuldades do governo para conseguir recrutar pessoas para estarem junto no exército, né, e reforçar a força da província. Os proprietários de fazendas de gado piauienses forneciam mantimento com farinha e carne seca para as tropas. O recrutamento militar utilizado em todo o país foi uma das pistas para identificar a participação na balaiada, objetivando formar contingentes armados para combater as revoltas em todo o país, que atingia basicamente as camadas pobres da população, constituindo-se um instrumento opressivo sobre o caboclo, mulato, negro, a arraia miúda, né, a ralé, né, que são expressões que estão inseridas na documentação oficial. A situação da pobreza e a exploração tornava-se mais crítica e provocando resistência e deserções das fileiras legais. O recrutamento foi largamente utilizado desde o período colonial e a época da balaiada foi intensificada pelo governo provincial e imperial. Pista importante para caracterizar a composição social da balaiada diz respeito à origem de seus líderes, homens das camadas populares tanto no Piauí quanto no Maranhão. Como o vaqueiro Raimundo Gomes, que iniciou o movimento na Vila da Manga e foi visto em quase toda a província organizando grupos e mobilizando a população. Como Manuel dos Anjos Ferreira, o balaio, artesão da palha, cujo apelido deu nome ao movimento, e de todos eles o mais radical. Outros líderes, outras lideranças também se destacaram, como o Ruivo, igualmente vaqueiro, os irmãos Aguiar e pequenos fazendeiros ali do sul do Piauí. E o José Mascarenhas, Lívio Lopes, Castelo Branco, que eram os ideólogos do movimento. Cosme Bento das Chagas, o Preto Cosme, que era um escravo foragido que liderou mais de 6.000 escravos no Maranhão, é outro líder que se empenhara na união dos balaios com os ex-escravos durante o auge do movimento. O auge do movimento foi entre meados de 1839 e começo de 1840. A maioria dos líderes dos grupos balaios eram conhecidos por apelidos como Andorinha, Tempestade, Trovão e Relâmpago.
denotando assim, a gente percebe aqui a origem popular. Até hoje pendura esse hábito de apelidar as pessoas das camadas populares. O historiador Caio Prado Júnior, os balaios não souberam ligar o seu movimento ao dos escravos, que teriam se aproveitado ali da agitação reinante para levantar-se em vários pontos da província. Os levantes desconexos e mal orientados e nada contribuíram para fortalecer a insurreição. Caio, ele minimiza a participação dos escravos, afirmando que tinham a direção grosseira de um escravo chamado Cosme, auto-intitulado tutor, imperador e defensor das liberdades de todo o Brasil. Mas não deixa de observar que os chefes legais tudo fizeram para impedir a união de sertanejos e escravos. Os escravos não se aproveitaram de nenhuma agitação para se organizarem em quilombos ou para fazer insurreições, como foi o caso do quilombo do Cosme. A história da rebeldia escrava antecede aos movimentos do período regencial e se prolonga até a oficialização da abolição da escravidão. A rebeldia dos escravos existiu desde o início do regime escravista. As autoridades temiam a união dos escravos rebeldes com os movimentos da população livre e tomavam medidas de controle e manipulação para impedir, como por exemplo, a proibição de ajuntamentos. A figura do capitão do mato, prêmios para capturar escravos foragidos, a anistia que não alcançava os escravos, entre outros fatores. A balaiada no Piauí foi a expressão viva do descontentamento da população. Suas causas estão fincadas na estrutura agrária piauiense, baseada na grande propriedade pecuarista e na expropriação dos poceiros por meio dos dízimos. Os motivos mais imediatos relacionam-se com o governo ditatorial do Barão de Parnaíba, que vale um episódio brevemente aqui no nosso canal. Ele, com medidas de intensificação do recrutamento militar, além de lei dos prefeitos que prejudicaram as lideranças municipais opositoras ao regime político. De 1839 a meados de 1841, o Piauí foi praticamente tomado pelo movimento, que ocupou uma das extensas áreas compreendendo ali a região dos vales e ribeiras das províncias do Rios, né? E principais povoações e vilas das vilas de Parnaíba, ao norte até Panaguá e ao sul da província, e as matas férteis ali do interior, e além de repercutir nas províncias vizinhas. O movimento balaio contou com a participação de diversos grupos sociais, como os pequenos fazendeiros, vaqueiros, artesãos, lavradores, escravos, índios, formando uma massa heterogênea, bem complexa, cuja principal reivindicação era o fim do governo do Barão da Parnaíba. Isso tudo acabava gerando uma união. Foram essas camadas populares que enfrentaram a violenta repressão comandada pelo Barão de Parnaíba e o brigadeiro Manuel de Souza Martins. Aparentemente, o movimento não propunha mudanças estruturais da sociedade, e a maioria da população naquele momento que estava engajada não estaria preparada para formular suas reivindicações, mas, se você perceber, sem dúvida estava disposta a se livrar da opressão e conquistar a liberdade individual. A balaiada foi um movimento único no Maranhão e no Piauí. As lideranças atuaram em ambas as províncias, os grupos de rebeldes se locomoviam de uma para outra. As táticas de guerrilha foram usadas simultaneamente: ataque às fazendas, libertação dos escravos, e a área geográfica tem a mesma característica. São vales dos rios e o interior das matas, bem como as reivindicações se assemelhavam, além de sofrer uma repressão que agiu unida. O que distingue o movimento do Piauí é a ditadura do Barão da Parnaíba. No Maranhão, os presidentes eram substituídos praticamente todos os anos, criando ali grande estabilidade política, econômica e social. Enquanto no Piauí o Barão permanecia por muito tempo. As condições de vida da população eram as mesmas, e o estopim do movimento, o recrutamento militar, era intenso em ambas as províncias. No decorrer de todo o movimento, uma das táticas mais usadas pelo aparato repressor foi impedir o contato entre os balaios das duas províncias. E aí foi fortificando acampamentos militares à margem do rio Parnaíba. Apesar disso, os grupos de balaios passavam de um lado para o outro do rio, juntando-se para tomarem as vilas mais importantes e atacarem as capitais.
rigorosamente defendidas, sobretudo depois da tomada espetacular de Caxias no Maranhão. Tá? De Caxias foi o maior exemplo aqui. No Piauí, os balaios eles cercaram várias vilas, mas não chegaram a ocupar nenhuma delas. E a capital, continuamente ameaçada, nunca foi atacada. Os balaios propunham um novo governo, tendo como base o pacto social elaborado por um dos líderes que representava a parcela dos pequenos fazendeiros. Como sempre sucede, a massa popular, analfabeta e rude, está apta para lutar e escolher os seus líderes, mas não para governar. Contradição presente também em outros movimentos. As lideranças dos fazendeiros, que formavam uma parcela alfabetizada, é enfatizada pela historiografia resistente em reconhecer a liderança originada dos grupos populares. Sim. Os escravos, os sertanejos pobres não souberam formular suas ideias, mas na prática agiram em sua defesa. Para enfrentar e vencer os balaios, garantir a manutenção e a ordem pública, o governo do Piauí se armou com forças internas e contingentes de outras províncias, utilizando de toda sorte de táticas e métodos. Tá? A organização das forças legais espelha o nível da repressão, observando o tipo de armamento usado, os meios usados para formar as tropas, através de mercenários, aventureiros e jagunços, inclusive a ajuda recebida de outras províncias, como do Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Tem-se uma ideia do nível da repressão desencadeada contra os balaios. Graças ao prestígio pessoal do Barão da Parnaíba, o governo provincial recebeu o apoio dos fazendeiros piauienses para o abastecimento das tropas, além do dinheiro, armas e munição proveniente de outras províncias, o que explica muito bem a derrota dos balaios, tá bom? Embora estes fossem muito mais numerosos, em geral saíam derrotados dos combates mais importantes e estrategicamente planejado pelo barão, inclusive nos conflitos próprios da guerra de guerrilha, que eram usadas por ambos os lados. A explicação dos efetivos dos balaios é confusa, tá? E dificilmente a gente pode precisar devido à grande mobilidade dos grupos que formavam a espinha dorsal do movimento rebelde. Segundo a repressão no Maranhão, eles teriam chegado à cifra de 11 mil balaios e no Piauí cerca de 6 a 8 mil. Esses dados eles são imprecisos, mas calcula-se que foram mais ou menos 6 mil mortos, né? E os prisioneiros entre dezenas de grupos dos balaios. A repressão ela foi extremamente violenta, com ataques aos campamentos dos balaios, combates corpo a corpo, tipo de uma verdadeira guerra civil. Nesses combates, as forças da repressão apreendiam a bagagem dos balaios, né, contendo ali panfletos, proclamações, planos. E aí, o que temos de fonte que nos ajuda são as correspondências enviadas ao presidente da província do Piauí. E aí a gente encontramos todo esse material que fala um pouco sobre como foi a balaiada do Piauí. Para reforçar a guerra contra os balaios, o governo regencial, em fins de 1839, enviou para o Maranhão o oficial do exército Luiz Alves de Lima. Mas no Piauí, o Barão da Parnaíba, presidente e comandante das armas da província, garantiu a repressão, dirigindo as operações militares diretamente de Oeiras, então capital do Piauí. Ambos receberam títulos de nobreza pela façanha de pacificar as províncias. O primeiro agraciado com o título de Barão de Caxias e o segundo de Barão passou para Visconde. O repressor contou com um contingente superior a 6 mil praças e o seu material bélico era infinitamente maior que os dos balaios. O governo compreendia que somente o poder das armas venceria o movimento das dimensões da balaiada, cuja participação popular crescia e ameaçava o governo da província. A eficácia da repressão armada é o fator primordial para a derrocada geral da balaiada e não a falta de uma organização, de uma base ideológica ou uma formulação de um programa alternativo de governo. O governo foi mais eficaz, contou com recursos suficientes e com isso conseguiu conter o movimento e coibir e refrear o fluxo daqueles que se organizavam para expressar o descontentamento popular. Os balaios não estavam preparados para enfrentar um aparato militar de tamanha envergadura, cujos oficiais e comandantes conheciam a tática da guerrilha adotada pelas duas partes.
uma tradição de revoltas que vinha desde as lutas pela independência. E você pode observar também que, além de todo esse sistema empenhado em manter a ordem, o governo soube aproveitar as dissensões internas do movimento, acenando com a anistia concedida pelo imperador, pelo Dom Pedro II, em 1840, e fechando o cerco em torno das maiores concentrações dos balaios, no interior das matas de Campo Maior, Parnaíba e Parnaguá. O governo adotou também a tática de fortalecer as fazendas para impedir que os balaios obtivessem recursos para seu sustento alimentar. A repressão amada significa violentar, conter, punir, castigar. Ou seja, é o exercício da ação pela força. Mas a repressão não é apenas uma imposição exterior que despenca sobre nós, mas também um fenômeno sutil de interiorização das proibições e interdições externas. E nesse sentido, a repressão aparece como um ato de domínio e de dominação, e o reprimido como submissão à vontade e à força alheia. Esse é um trecho da Chauí, que fala um pouco sobre essa questão da repressão, do reprimido, do opressor. Tá? A balaiada também se reveste de forma ideológica na medida em que ela adulterou a memória dos balaios, prolongando-se ao longo do processo histórico. E é isso. Se gostou desse material, curte, favorita, compartilha e comenta também. Comenta outros temas que você quer ver aqui no História dos Stories, tá bom? Eu sou o Daniel René e muito obrigado por assistir o episódio por completo. Compartilha e sempre apareça por aqui que tem episódio novo sobre a história do Piauí. Falou!